Quais são os escritórios escritório de pequeno porte, grande porte, quais que você acha que devem implementar a controladoria? Pois é, essa também é uma pergunta que fazem muito. Todos não têm porte, tá? Até sociedade individual hoje eu recomendo que tenha uma controladoria. E você dá esse suporte, essa consultoria para pequenos escritórios Sim, também? eu já dei consultoria para escritório, que tinha o sócio, um estagiário e a secretária. A controller era a secretária. Uhum. Então, assim, menor, se você já tem uma carteira, por menor que ela seja, eu falo, não precisa ter uma área de controladoria jurídica, mas você precisa realizar as atividades relacionadas à controladoria jurídica. Então, assim, eu tenho 20 processos, 50 processos, você já tem que começar a fazer a gestão desses processos, tem que cadastrar em algum lugar, não dá para deixar só ali o Word, ou as pastinhas ali no servidor, ou um Excel. Tem uma pessoa para fazer a organização, a gestão, para não há necessidade de ser uma pessoa, às vezes a própria pessoa ali já advoga num meio horário, no outro meio horário faz. Eu falo assim, como que você mensura uma controladoria jurídica? Você vai levar em consideração quais atividades que você quer trazer para dentro da controladoria jurídica e dependendo do porte, essa controladoria pode ser feita com 20 pessoas, 5 pessoas, 3 ou meia pessoa. Então, vai depender do porte do escritório e as necessidades de quais atividades que ele vai trazer para dentro da controladoria. Mas que é recomendado para qualquer porte de escritório, porque até para você crescer, você precisa estabelecer fluxos e procedimentos para cadastro de processo, tratamento de publicação, baixa e assim por diante. Uma coisa que eu queria colocar aqui, que eu não sei, às vezes eu estou até atravessando aqui, é o que é controladoria jurídica. O que é? Porque tem gente que não sabe o que é igual você falou, dentro das faculdades, às vezes não sabe. Exatamente. Então, olha só, eu quero que você fale o que é, sim, mas eu gostaria de colocar uma situação. O mito, né, que existe em relação à controladoria jurídica. Muitos escritórios de advocacia tem uma dificuldade de entender o que é a controladoria jurídica. Por quê? A gente vê no nosso meio várias propagandas falando dos softwares, que vai resolver tudo, que vai se resolver a sua vida. E, na verdade, aqueles escritórios muito conservadores, e eu já passei por um que nem era tão conservador assim, mas tinha um programa maravilhoso lá dentro do escritório. Só que tinha um grande problema. Achou que comprou o programa e resolveu o problema. E nós precisamos de 3 coisas. E a Carmélia vai falar se eu estou falando mentira, se eu estou viajando ou não. Mas 3 coisas, elas são fundamentais. Eu acho que é uma trilogia que uma tem que se conectar à outra. Que é a tecnologia. Não adianta nada o escritório investir milhões no software. Igual eu já passei por um escritório que investiram e chegou nas pessoas. As pessoas não se desenvolveram e não se adaptaram ao tirar o papel, tirar o conservadoria e passar aquilo ali para essa pessoas que vão separar ali, né, a controladoria, que seria a parte administrativa ali, a parte de separar, porque eu sempre falo que a controladoria que ela é a falsa controladoria dentro do escritório, que só tem o sistema, acaba que cada advogado toma conta de um estagiário. Cada advogado toma conta de uma parte administrativa, de um prazo. E se aquele advogado morre? Ou se aquele advogado sai, aquele estagiário, aquela rotatividade que tem de estagiário? Tudo fica perdido, todo mundo fica perdido. E se tivesse ali pessoas sendo treinadas para saber e entender o que é realmente uma controladoria, e aí sim, associado a um bom sistema, e a terceira que eu falo são os processos. Sei. Porque depois que você tem uma tecnologia, as pessoas certas e os processos, as coisas começam a andar. E uma boa consultoria para poder fazer isso funcionar dentro do escritório seria ótimo, né? Isso é o mundo ideal. Eu acho que isso é o mais que importante. É a controladoria? É isso mesmo? Estou falando certo? Exatamente isso, né? Então, a controladoria ela é um conjunto da tecnologia, de pessoas, tecnologia, de pessoas e de fluxos e procedimentos, ok? A controladoria é aquela área que realiza todas as atividades administrativas e burocráticas do direito. Eu falo que é aquilo que você não aprende na faculdade.
Tem gente que fala assim, aquela parte chata do direito, eu falo, aquela parte chata que eu amo fazer. Por quê? Porque as pessoas normalmente não têm aptidão para realizar essas atividades. Então, hoje, você falou assim, nossa, coisas assim perfeitas da realidade hoje. Eu chego em escritório de advocacia, eles têm um super já investiu no software jurídico, né? Subutilizado. Aí eu chego lá, às vezes, ele fala assim, porque o software não funciona, porque ele não presta. Eu falo, não, você está aqui com uma Ferrari, mas você está usando igual um Fusquinha. As empresas que vendem esse software não dá treinamento? Hoje a gente vê que algumas estão se preocupando com isso. Por quê? Mas em manusear a ferramenta, né? Em manusear a ferramenta, mas ela não senta e estabelece os fluxos e procedimentos. Acaba não sendo E nem útil. separa as pessoas dos problemas. Porque Muito tem menos. advogado e tem pessoas ali dentro que não quer lidar com essa questão de gestão. Não tem a menor habilidade, não tem os soft skills que a Carmélia tinha falado anteriormente. Exatamente. Que às vezes é melhor contratar uma pessoa, né? Exatamente. Qual que é a preocupação do software? Ele quer vender software ou ele quer vender implantação, controladoria? Ele quer vender software. Então, assim, o máximo que hoje eles fazem é treinamento para a utilização do sistema. Mas como que eu vou utilizar aquele sistema a favor das necessidades daquele escritório? Eles não vão te propor, né? Então, de fato, você precisa ali de uma consultoria para entender dos negócios do cliente, das necessidades do escritório, das necessidades dos clientes do escritório, para que estabeleça fluxos e procedimentos, veja se o software é o mais adequado para aquele fluxos e procedimentos que você necessita. Então, às vezes eu chego lá e já tem um software. E às vezes a gente que tem que fazer os fluxos e procedimentos que se adequem àquele software. E hoje eu falo o seguinte, não. Primeiro você tem que saber o que você quer para o seu escritório, o que você precisa para atender os seus clientes. Tem ali, então vamos procurar no mercado agora o melhor software que te atende? Porque não existe aquele melhor software, é uma outra pergunta que as pessoas me fazem muito. Então assim, estabeleceu fluxos e procedimentos, já sabe o que você quer? Aí você vai no mercado e procura um software que melhor te entrega esses resultados que você precisa. Escolheu e tal? Agora eu vou atrás de uma equipe adequada para colocar em prática, executar esses fluxos e procedimentos dentro do software, dentro do escritório. E aí, o mais importante é mudar a cultura desse escritório de advocacia, desse departamento jurídico. Vou abrir um parênteses aqui. Aí a gente tem que contratar até um pai de santo. Exato. Controladoria jurídica não é só para escritório de advocacia. Departamento jurídico também tem que ter controladoria jurídica. Eu já fiz várias consultorias em departamento jurídico. Então, depois que a gente faz essas 3 seleções, a gente precisa ali, de fato, disseminar essa cultura dentro do escritório, departamento jurídico, porque as pessoas não estão habituadas. E por isso que muitas vezes a gente tem ali confrontos entre equipe técnica e controladoria, porque eles estavam acostumados, advogado com seu estagiário, estabelecer ali o procedimento dele e tal, e não era um procedimento do escritório, é um procedimento das pessoas que estavam sentadas na cadeirinha naquele momento. Se tem qualquer rotatividade, né, adoeceu, alguma coisa assim, o escritório fica na mão. Então, a controladoria jurídica, ela é para estabelecer padrões para o escritório, que independente da pessoa que vai sentar na cadeirinha, vai ser entregue aquele serviço. Qualquer pessoa consegue executar aquele serviço, porque é um padrão do escritório. Claro que toda regra tem sua exceção. Às vezes tem cliente que tem particularidades. A gente vai ter o padrão do escritório, mas aquele cliente que tem alguma particularidade, a gente vai fazer ali atender aquela necessidade. Mas eu preciso de um padrão, porque se eu não tiver padrão, eu não tenho números, eu não tenho resultado, eu não consigo entregar nada.